Não sei se essa canetinha vai aparecer. Quem é o tutor de vocês lá em Rorainópolis, hein? Quem é o tutor? Ah, tá. Tá, então, primeira coisa, viu? Eu não tenho certeza. Hã? Tá, eu só vou explicar porque aqui na sala estão perguntando. Eu já vou para 85 e aí só confirma com eles se é 85. Ah, é questão exemplo. Tá. Tá. Vamos deixar aqui. A página 85 é a próxima. Então, só para fechar, pessoal, vocês leram o capítulo de memória. Uma coisa que você tem que fazer é bem simples. Toda vez que for trabalhar com memória, tenta organizar um esquema assim, um quadrado. Porque a memória, ela é isso. Ela é linha versus coluna. Pensa numa planilha lá do Excel. Tá? Uma coluna que tem um monte de linhas. Então, quando você fala, a memória tem capacidade total é tudo que cabe nela. Então, lembra lá da escola, se eu pegar um quadrado, e aqui for A e aqui for B, qual é o tamanho desse quadrado? Qual é a área desse quadrado, né? É A vezes B, tá? E tamanho que a gente diz porque o que cabe dentro do quadrado, se for um plano, né? O que cabe dentro desse quadrado é A vezes B, tá? Então, pensa na memória assim. Se eu falo que uma memória tem 1 KB de capacidade, ela toda. É tantas linhas por quantas colunas? Não é por quantas colunas. É por quanto cabe dentro da coluna, por exemplo. Porque isso aqui a gente chama de célula. Cada memória tem 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, 128 bits. Esses números, né, padrão aí do sistema binário. Então, você tem que preocupar o seguinte. Quantas linhas ela tem? Quantas linhas? Se ela tiver 16 linhas, pessoal, eu preciso de quantos endereços para essa memória? 16 linhas. Quantos endereços? 16.
Vou começar de novo. Eu tenho 16 casas. Cada casa tem um número diferente. Se o número vai começar de 0, vai até 15. Mas se começar de 1, vai até 16. Então, a primeira coisa a saber é isso. Quantas linhas tem essa coluna ou quantas células tem essa coluna? Tem essa memória, aliás. Tá? Bom, ela tem 1K de capacidade. O que é 1K byte, pessoal? O que é 1K? 1024, o quê? Bytes. Ou 2 a décimo o quê? Bytes. Ou o que mais? Quanto é em bits isso? Se eu quiser saber em bits, é 1024 vezes 8, e aqui eu ponho bits. Isso vai dar quanto? 192 o quê? Bits. Então, às vezes, pergunto para vocês. Uma memória, encontre o valor em bits da memória. Em bits. Encontre em bytes. Encontre o valor e aí você vê se você vai colocar em bit, em byte, em mega. Porque se for muito grande, você tem que colocar na unidade apropriada, em mega, em giga, tá certo? Então, ó, essa memória tem 1024 bytes. K bytes. Opa, aqui tem um erro já. Aqui é K, pessoal. Hã? Ah, tá certo. Lá vai eu fazendo confusão. 1024 bytes. Se eu sei que cada célula tem 8 bits, pode colocar 8 bits de informação, o que eu preciso descobrir, pessoal? Porque ele pergunta, quantas células tem essa memória? O que eu preciso descobrir? Quantas linhas tem, né? Eu sei que aqui cabe 8 sequências de bits, tá certo? Mas eu não sei quantas linhas, quantas células eu tenho. O que eu sei é o seguinte, que 1024, que é a capacidade total, é igual a 8 vezes o quê? O número de células. É só assim que tem. Pensa no quadrado. É esse lado por esse lado. Se aqui cabe 8, eu preciso saber quantas linhas tem. Porque se eu multiplicar 8 por essas linhas, tem que dar 1024. Foi aqui que falou que era desse tamanho. É só isso. Tá? A memória principal, você pega quantos bits cabe na célula e multiplica por quantas células tem. Só. Então, qual é, pessoal, o número de células? Não. Tá, então vamos por parte. 1024 o que aqui? Não, byte. Tá? Isso aqui está em byte. E aqui está em quê? Então já tem... Opa, temos um problema. Não posso trabalhar byte-bit assim. Tá certo? Se eu vou deixar em byte, o que eu faço com esse 8 aqui? 1024, que é o tamanho geral, é igual. Quanto é que cabe dentro de cada célula? 1 byte. Então, aqui é 1 byte. Vezes o número de células. Então, quantas células tem essa memória? Tem 1024, pessoal. Células. Células. Célula não é byte nem bit, é célula. Tá bom? Se eu transformasse aqui para bit, eu deixava aqui 8. Mas como aqui está em byte, 1024 bytes, eu não posso dizer que é igual a 8 bits. Não, é 1 byte. 8 bits é igual a 1 byte. Então, é só isso. É o que cabe na célula vezes o número de linhas, de células. Tá bom? 1024. Entendeu? Entendeu mesmo? Esse lado aqui é o número de células. Esse lado aqui, você vê, é 8. 8 o quê? Bits? É 16 bits. 16 bits são quantos bytes? 2. Cada 8 bits é 1 byte. Se eu tiver uma memória com 32 bits, tenho 4 bytes lá dentro.
Se aqui tiver 16 linhas, eu vou pegar 4 vezes 16. Tá? Vamos supor que seja 16 bytes. Tá bom? Então, é só fazer essa conta aqui, ó. Bom, se eu já sei o número de células que eu tenho, a segunda pergunta é: quantos bits eu preciso para representar um endereço? Aí vem a pergunta, pessoal. Se eu tenho 1024 células ou 1024 posições de memória, vocês sabem que cada uma tem que ser diferente da outra. O computador não tolera, não tem correio. Ninguém lá que vai caixa postal igual, tem isso não. Cada coisa tem um endereço. Como é que eu faço para endereçar 1024 posições diferentes? Se eu tivesse uma vila de casas que tivesse 16 casas, eu não ia ter que sair pegando a plaquinha casa 0, casa 1, casa 2, casa 3. Eu estou escrevendo em decimal. Mas se eu quisesse escrever em binário, como é que eu escreveria em binário o endereço de uma vila com 16 casas? Ia ter que ser assim, ó. A primeira casa ia ser isso. Porque para escrever 16 eu preciso de 4 bits. Depois a segunda casa ia ser essa. 1. A terceira casa, eu moro na casa 0010. Ia ser isso. Tá? Eu estou escrevendo o endereço, só não está em decimal, está em binário, porque o computador trabalha com binário. A última, pessoal. Minto, não ia ser isso não, ia ser isso aqui, ó. Tá? Preciso de 5 bits. 2, a quarta é quanto? 16. 1, 2, 3, 4. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 4, aqui é 8. 8 e 4, 12, 14, 15. Com 4 bits, eu escrevo de 0 até 15. Então, tá certo aqui. Eu preciso de 4 bits apenas para pegar e transformar a plaquinha das minhas casas lá na vila. Você mora na casa 1000. Então, no computador, pessoal, esse primeiro endereço de memória aqui, eu não posso pôr simplesmente 0, porque eu não estou falando em decimal. Se não, como é que a gente faria se fosse em decimal? Quantas plaquinhas eu preciso? Quantos endereços eu precisava? Essa aqui. Essa nossa aqui de 1024. Tem 1024 posições de memória. Quantos endereços diferentes eu preciso? Eu preciso de 1024 diferentes. Se eu começar do 0, quem vai ser o último? Isso aqui vai ser o 1023 e esse aqui vai ser o 0. Só que eu não posso escrever em decimal. Como é que eu faço isso em binário? Escrevo em binário quanto vale essas coisas. Só que, por exemplo, para escrever em binário o 0 está fácil, mas para escrever 1023, eu gasto quantos bits? Vocês me falaram para mim que 1024 era 2 elevado a 10? Por isso é que eu gasto 10 bits. Então, o primeiro endereço é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primeira casinha é essa. Mesmo que não precise. Eu não posso começar com 1 bit e terminar com 10. Não é assim, tá? E o último, pessoal, é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo 1. Então, é assim que eu endereço a memória. Eu não posso escrever em decimal. Sempre pensa assim. Tem 1024 células, eu preciso de 1024 endereços. Só que se eu fosse escrever em decimal, era de 0 a 1023. Não é em decimal. Como é que eu escrevi isso em binário? Volta lá para o capítulo 3. Como é que eu escrevo em binário? Um número 4, número 5, número 10, número 1000. 2 a décima é 1024, então eu preciso de 10 bits. Se a minha memória fosse 512 bytes, pessoal. Se fosse aqui 512 células, quantos bits eu precisaria para indicar um endereço nessa memória? 9.
porque 2 à nona é 512. Isso quer dizer que eu preciso de 9 bits para escrever a quantidade. Até 512 posições. É por isso. Então, como é que eu acho a quantidade de células? Eu sei quanto cabe em cada uma e eu tenho que saber a capacidade total. Aí eu faço só essa conta. Tá? Só isso. Agora, uma vez que eu já sei a quantidade de células, ou de, como diz, linhas de memória, eu sei que cada uma tem que ter um endereço diferente. Eu sei que eu não posso escrever em decimal, mas eu sei da quantidade. O que eu faço? Eu encontro quantos bits eu preciso para representar aquela quantidade. Só. Tá? É assim que faz. Não tem mais mistério. Memória é só isso. Memória é capacidade, é número de células e é quantidade de bits dentro da célula. É só isso que tem. Essas são 3 coisas. Tá bom? E isso aqui você tem que saber, porque você vai endereçar a memória. Não posso chegar lá. Vai que você use menos bits. O que vai acontecer? Determinado comando que você vai dar o acesso, vão ter 2 memórias, ou 3, ou 5, com o mesmo endereço. Se acontecer isso na vida real, tua correspondência não chega. Ou pior, no caso do computador, não é que não chega. Se for um comando de escrita, você pode escrever ao mesmo tempo, 2 coisas acontecem, ele manda fazer isso no mesmo lugar, você pode ter problemas até de sobrecarga de energia. Você pode ter o famoso curto-circuito, você pode ter. Vai que você manda escrever 0 num lugar, que você também mandou escrever 1. Escrever 0 e 1 significa, joga 0 de energia, por exemplo, e joga 5 volts, joga 12 volts, no mesmo canto. Experimenta fazer isso. Pega uma pilha e faz assim nos dedos. Choque. Tá? Se você fizer isso, você queima a placa da memória, você queima o que tiver ali conectado. Então, o problema de ter 2 endereços 3 iguais não é só, não entendi, não chegou. É que às vezes a informação que você vai mandar é exclusiva. Uma é de 0, outra é de 1, nesse sentido, de energia. Tá? Você vai ter informações. E pior, quando é uma coisa que a gente percebe que está errado, ótimo. E se for no meio de um processamento de uma coisa importante, você nem vê esse erro, você vai obter um resultado que não tem coerência nenhuma, ou pior, vai te dar um diagnóstico de uma coisa totalmente errada. Tá? Então, precisa aprender a fazer isso. É só isso. Não tem mais. Capacidade total, número de células, número de bits dentro da célula. No momento que eu sei o número de células, eu sei quantos endereços tem que ter, eu vejo quantos bits em binário preciso para isso. Ponto. Tá? Pode. Capacidade da célula. É como se você pensasse, teu computador processa quanta tua memória de que tamanho? A palavra dela, que a gente fala, né? Ela pode guardar aqui quantas informações ao mesmo tempo? 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. Se ela vai guardar dado, instrução, aí é outro detalhe, mas ela tem essas posições lá dentro. Não. 2 bytes, exatamente. Isso. Tem que lembrar, pessoal, daquela coisa básica de 1 byte são 8 bits. Qualquer coisa múltipla de 8, nesse sentido. 16, 32, 64, 2 bytes, 3 bytes. Lá vai. 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, 6 bytes, tá? Se a memória tem 16 bits e você não quer trabalhar em bit, você fala que ela tem 2 bytes. Se aqui ela foi indicada em byte e aqui está em bit, converta as 2 para uma coisa só, senão você vai errar. Tá bom? A memória tem 3 bytes. 3 kbytes de capacidade. E ela tem 2 bytes dentro da célula. Quantas células tem? Então, tem que estar byte com byte. Nem que seja kbyte, mas tem que estar byte.
tá? Byte com byte simplifica e fica a capacidade de memória. Então, preste atenção nisso. Bom. Na página 63, é colocado uma tabela. Eu, particularmente, passei umas 2 horas aqui para descobrir como é que o cara colocou o E usado o I, que ele coloca na fórmula. Do B, né? A fórmula é isso aqui. I é igual a 2 elevado a B. E aqui na tabela ele diz que é o E. Ele faz confusão, né? Isso, aí fez uma certa confusão na minha cabeça, e aí eu fiquei questionando, poxa, como é que a gente vai medir isso? Como a gente vai conseguir esse N, salvo engano, ele é medido em bits, né? Então, da bits, esse E seria o B, ele também é convertido para bits. O N, por sua vez, ele é um número fixo. O N, por sua vez, ele é um número fixo, que é um número de endereços, e tem a capacidade total, né? Que essa capacidade total, eu queria tirar essa dúvida. Tá. Essa capacidade total, a gente tem que converter ela para byte, ou para megabyte, ou para gigabyte, enfim. Ou ela independe? Não. Você usa na unidade que resultar as suas contas. Essa tabela aqui, pessoal, esse E realmente fez uma confusão aí. Mas o que você tem que fazer? Você olha o exemplo e cria a sua anotação, se for o caso. Você pega um exemplo e fala, capacidade total, eu vou chamar de T. Número de células, eu vou chamar de A. Tamanho da célula, eu vou chamar de T-cell. E número de endereços, eu vou chamar de não sei o quê. Você entendeu como é. Aí você vem para cá e faz esse transporte, tá? O que acontece, eu também vi isso, que esse do livro meio que bagunçou, mas se você separar as coisas, você sabe exatamente o que você tem que fazer. O que é capacidade? O que é capacidade? Pode eu dar o nome que eu quiser. Capacidade aqui é o quê? É o número de células, N-cell, vezes tamanho do cell. Ponto. Se vai estar em A, em B, em E, em X. Agora, é claro, precisa de uma anotação, porque senão fica confuso, olhando de um lado, olhando do outro. Mas façam isso. Se isso foi um prejuízo em relação ao exercício, quando for estudar para as provas, organiza dessa forma. Tá? Eu não vou usar anotação de livro, eu vou dar para vocês a legenda. É isso, isso e isso. É só interpretar. Não tem que entender e decorar que T é T, que é E, que N é N. Não vou me preocupar com isso, não. Eu vou dizer, tamanho da memória total é essa, número de células é esse. Coisa bem, como disse, está traduzido já. É só você saber o que fazer. Tá? Realmente ficou confuso. Esse Ezinho aqui. O B que só aparece numa conta. Não, pois é, que ele aparece numa conta lá e não aparece depois na tabela. Pois é. Aí também aqui na apostila, na página 61, aí tinha ali em cima a N. Aí N é o número de células. E logo embaixo estava aqui N é o número de endereços, né? Confundiu. Aí como ali na questão dizia que cada célula tinha 8, deu para entender que cada endereço também tinha 8 bits, né? Como tinha os 2 N's, né? Aí eu fui conseguir entender, não pela apostila, porque confundia essa questão do B e tudo. Aí eu procurei vários textos na internet, tirou essa que tinha sempre o E e que daí davam coisas diferentes, nomeando o N, o M, o T. Foi que daí eu consegui resolver, mas ainda fiquei em dúvida porque não batia o que estava escrito aqui. Ficou uma loucura, né? Para quem trabalha, tudo bem, mas para quem nunca mexeu com isso, confundiu. Se você tem um número de células N, quantos endereços você vai ter? N também. Mas é claro que eles não entram na mesma hora na conta. N, a gente quer dizer assim, é o mesmo N, mas você pode dizer N endereços
e N células. Porque uma coisa é ter 1024 células, outra coisa é ter 1024 endereços. Mas, na verdade, para cada célula você tem um endereço. Tá bom? É. Isso. 10 bits para eu conseguir expressar essa quantidade aqui. Mais bits para conseguir um endereço do que a própria capacidade da célula. A célula, que tem 8 bits, significa que ela pode guardar 8 bits de informações por célula. Então, por exemplo, aqui tem um dado de 8 bits, ou um pedaço de um dado de 32 bits. A primeira parte dele veio para cá, a segunda para cá. É como ela é dividida, quanto cabe. Pensa numa sacola. Quanto é que cabe naquela sacola? Só 8. Se eu tenho uma coisa de 32, vai ter que dividir em 4. Tá certo? Então, a capacidade da célula é uma coisa. Qual é o endereço que representa aquela célula é outra. Se a minha memória for curtinha, quanto menor a memória, menos bits eu preciso para apresentar aquele endereço. Por quê? Porque vocês já viram que se eu tenho só 4 células, como é que eu escrevo isso em binário? Quantos bits eu preciso para representar, endereçar, que a gente fala uma memória de 4 células? 2. Aqui vai ser 00, 01, 10, 11. Enderecei. Se fosse um carteiro, ele ia chegar certo, não ia ter problema nenhum. Mas se eu tenho 1024 células, olha, aqui já estourou a casa. Está 11. Eu não posso usar 2 bits. Para não ficar chutando, a gente já estudou e já viu que eu preciso de 10 bits para representar uma informação de 1023. Então, com 10 bits, um atrás do outro, eu consigo escrever a quantidade 1023. Por isso eu preciso de 10. Tá? Então, realmente, você tem que separar o que é a capacidade da memória do que é bits para endereçar essa memória. Tá bom? Tinha estudado, não, né? Eu Ficou concordo. confuso. Ó, eu vou fazer esse exemplo aqui que o pessoal de Rorainópolis comentou. Na verdade, se a dúvida deles for essa, é bem simples. A página 85, e aí eu sugiro até que vocês leiam mesmo. Isso aqui vai cair na prova. Tá no caderno, né? Cai na prova, normal. A gente pega um disco rígido. Ah, tem 500 gigas, tem 1 tera, tem 80 gigas. Mas como é que isso resultou de onde? Então, esse exemplo que eles estão questionando aí é sobre essa capacidade. Então, pessoal, quem está com a apostila ou quem não está, na página 85 fala assim, você tem um HD, tá? Por exemplo, ele não sabe que tamanho é esse HD. Mas eles disseram para essa pessoa o seguinte, esse HD tem 1024 cilindros, tem 256 cabeças, leitura, escrita, tem 63 setores, e cada setor, setores por trilha, né? E cada trilha, cada setor, na verdade, cada setor ainda cabe 512 bytes. Então, você pensa no HD assim. Está aqui o disco. Estão aqui as trilhas. Estão aqui, por exemplo, ó, os setores. Vamos imaginar aquele vinil antigo, só que separado ainda na vertical, assim, ó, como se fosse um raio, né? Então, cada casinha dessa aqui, ser o seu setor. E cada setor desse ainda cabe, ele está dizendo que cabe 512 bytes de informação. Então, está te perguntando que tamanho é esse HD, tá? Aí a conta, pelo que está comentado aqui na apostila, é só fazer essa conta aqui, ó, 1024 vezes 256 vezes 63.
Opa, mas aí você vai achar a quantidade, o tamanho de um HD em setores. Ninguém vende HD. Meu HD tem não sei quantos mil setores. Não é assim. A gente encontra em byte. Megabyte, gigabyte, terabyte. Então, se cada setor tem 512 bytes, eu ainda multiplico por 512 por isso. Esse resultado aqui, pessoal, vai estar expresso em bytes. Tá? Bom, dá um número gigantesco, igual o colega de vocês aí falou. Imagina aí, 82, 57, 5, 3, 6. Não, isso aqui é... Cadê o... Dá um número gigantão aqui, ó. 84, 557, 16864. Bytes. Aí, a gente tinha duas situações, né? Deixa indicado assim, chega lá numa loja, me dá um HD disso aqui, ó. Me dá um HD disso. Você não sabe nem... Não tá errado, você tem que saber qual é a unidade mais próxima. Em computação, K não é 1000, é 1024. Se você for num açougue, você não vai pedir 1024 gramas de carne. Você pede 1 quilo e 1 quilo é 1000. Aqui 1K é 1024, tá certo? Então, o que eu faço aqui, pessoal? Se eu fosse separando aqui de 3 em 3, só para eu ter noção, como a gente faz em decimal, centena, milhão, bilhão, enfim. Não rola fazer assim. O que eu faço? Eu pego esse número aqui, eu divido por 1024, para eu ter noção, pelo menos em termos de K, como é que eu vou chamar esse número. Se eu divido por 1024, é como se eu estivesse querendo encontrar ele em K. Tá certo? Então foi isso que o livro fez. O livro dividiu esse valor aqui, é como se ele tivesse feito assim, divide por 1024, encontra quanto? Aí ele encontrou 8257536K bytes, porque o K é o 1024. Bom, ainda está muito grande. Como é que eu faço de novo? Divido de novo por quanto? E aí eu vou achar em que unidade? Em mega. Então, se eu dividir de novo por 1024, eu vou achar um númerozinho menor. Por exemplo, 8064 megabytes. Opa, agora já ficou mais fácil. É 8064. Cadê o... Isso é uma mania, pagar com o dedo, mas não pode. 8064. Pessoal, 8064 mega. Se eu chegar na loja assim, é capaz que o vendedor ainda me vende, mas ainda está ruim. O que eu tenho que dizer para ele? Se eu contar 3 como se fosse 1000, eu não vou para a próxima unidade, que é giga? Só que assim, se eu fizer só 3, eu vou falar 8 GB, fica errado porque em computação, cada 1000 não é 1000, é 1024. Tá? Então eu divido de novo por 1024, e o que eu acho agora? 7,8 gigabyte. Giga é bilhão. Tá? Eu chego lá, você tem um HD de 8 GB? Ridículo. Tem um pendrive. Eu vou comprar um pendrive no final das contas, tá? Então, para calcular o tamanho de um HD, como eu falei no começo, se caiu a questão dessa na prova, o objetivo é só vocês chegarem sim, a uma conclusão, como expressar melhor. Até se a pessoa errar, agora se a questão for de marca X e você errar a conta, complicou, porque eu não tenho como ver o que você fez.
A não ser que você escreva na prova. Todas as suas contas. Que é interessante, viu? Não é porque a questão de marca X que você vai me dar só o X. Tem espaço para rascunho. Agora, é claro que eu vou considerar o gabarito. Eu não vou pedir desenvolvimento. A não ser que fale, explique, justifique. Questão de marca X é marca X. Ponto. Como isso não é um concurso, se vocês na questão escreverem alguns passos e eu perceber que houve um erro de cálculo básico, posso até, junto com os tutores, sentar e definir a validade daquilo ali. Foi um erro ridículo, um erro bobo, numa casa, numa coisa. Mas, pensa bem, não é um concurso, não vai classificar nem desclassificar ninguém. Se fosse um concurso, é gabarito, está aqui, acabou. Mas o que eu vou exigir é o gabarito. Tá aqui são ABCD, qual é a letra. Mas se você escreveu esses passos lá e eu perceber junto com alguém que foi um equívoco, a gente pode até avaliar. Aliás, a função do professor é essa. Não é concurso, por isso tem essa tolerância, mas não é obrigado, tá? Basta fazer a prova, se marcar X e pronto. 7,8 GB seria 8 GB normais. Se você for comprar, Você já viu quando você põe um pendrive lá de 8 GB, ele não lê, não tem 8. Tá? Sim. Porque o padrão de venda, né? Mas, na verdade, é igual um HD normal também. Você comprar um HD de 500 GB, ele não é 500 redondo. Tá certo? Pois é, depende do tamanho, depende da marca. Porque na página 63 tem a caixa de textos aqui. Sim. O primeiro exemplo deu 0 a 23. Mas na última linha da tabela tem de 0 a 65,535. Teoricamente, essa faixa de endereço seria os 64 MB. Tá? Se você pegar 65, 535, tá em byte aí, né? Divide por 1024. Vê quanto é que dá isso. Roy Nobre pergunta se esse número de 1024 se ele varia de acordo com o número de trilhas. Se varia? Varia. Varia. E isso aqui foi um exemplo, tá? Cada HD, como eu falei, não falei para o pessoal, mas a sugestão, aí vai para os polos que estiverem assistindo. Com relação a esses capítulos de dispositivo de disco e de entrada e saída, pesquisa na internet. Vídeos nos fabricantes de HD, Samsung, próprio é que a gente fala Dell, HP, mas na verdade eles usam HDs de Seagate, Quantum, Samsung, isso. Vai nesses sites e olha quais são os tipos de HD que tem, e se você quiser descrição física deles, como é que eles são distribuídos. Esse é um exemplo de um caderno, tá? Tem HD que é assim, mas não são todos, nunca, tá? Cada HD é de um jeito, cada tecnologia, às vezes cada marca trabalha com um padrão aí. Pois é, então eu sugiro que vocês façam esse acesso, porque os vídeos que eu já teria para colocar no ambiente é muito pesado, eu comentei aqui. É mais fácil você procurar e já acessar e ver direto do que baixar do ambiente. Bom, eu já estou falando aqui, né? Mas eu posso pôr as marcas de HD que você conhece, procure os sites Seagate, Samsung, Quantum, procure HP, Western Digital. Procura esses aí, você vai achar vídeos maravilhosos de coisas até, não é 3D, mas que dá a impressão de explosão, né? De você ver todas as peças, gira, é bem bacana. Então,
Vocês podem visualizar isso de uma maneira bem interessante. Deixa eu fechar para o pessoal que não estava me assistindo, pessoal. Não sei ainda como vai ficar essa questão da outra aula de videoconferência, para quem não pegou do início, mas... Não, o Éder, né? Eu digo, essa aula minha que começou atrasada dos dois polos. Que eu quero dizer para eles, o roteiro da semana que está posto no ambiente diz e orienta vocês com relação ao que estudar essa semana. Não tem atividade de estudo? Não está postado, mas está dito no guia de orientação que é só estudar o que está no caderno. Em função do caderno já está razoavelmente rico nisso daí. Tem uma atividade para postagem, tá? Para não deixar em aberto e de repente desmotivar alguém aí de não postar nada. A sugestão que eu dei aqui para Boa Vista se estende para o interior. Leia os 2 capítulos e tome nota separada dos principais conceitos. O que é uma coisa, aonde eu encontro para que ela serve. Que unidade que ela trabalha. Façam isso para os capítulos de memória, dispositivo de disco, dispositivo de entrada e saída, processadores. Em especial essa semana, só para dispositivo de discos e entrada e saída. Na próxima semana, o ambiente não vai trazer conteúdo novo. Vai trazer uma orientação para vocês estudarem esses 4 capítulos que vão cair na prova do sábado, dia 19. Então, capítulo 5, o que é importante? Senta, define, memória é o quê? Quais são os tipos, como é que eu classifico, como é que eu digo que tamanho é, qual é a funcionalidade dela. Depois eu vou para processadores. O que define um processador? O que é clock dele? O que é essa coisa de barramento? Toma nota separado como se você fizesse uma pequena cartilha sobre aquilo. Exatamente aquilo, um resumo. Tá? Porque são muitos conceitos. E aí, ou faz conta ou estuda conceito. Todas as disciplinas são assim. Tem disciplina que é só teórica. Tem disciplina que é muito cálculo. Todas as duas têm seus níveis de dificuldade e de facilidade. Mas conceito, é o que eu falo para vocês. Pior de não saber fazer uma conta é achar que sabe uma coisa e falar errado. Se você tem o conceito errado de uma coisa, aquilo lá contamina todo o resto. Uma conta errada, deu errado, parou ali. Tá? Tem que resolver, porque a conta errada às vezes é fruto de um conceito errado. E aí você entendeu um jeito, procede no cálculo de outro, programa isso no computador. Então, entender como funciona e separar essas coisas em pequenas anotações vai ajudar vocês durante a semana a usar o fórum para as dúvidas. O ambiente vai ser montado assim. Semana 6. Uma orientação geral sobre os capítulos tal. Procure fazer assim, focar assim, assim. Vocês vão ter chance não de postar mais nada, a não ser que a gente defina lá. Posta isso para valer como nota. Com relação ao capítulo 5, quais são as dúvidas? Os tutores vão estar lá preparados, eles já passaram, né, por essa orientação. Capítulo 5, para responder, o 6, o 7 e o 8, durante a semana. Procure seus objetivos. Tem gente que entra no fórum falando assim, porque o que eu disse naquela hora era isso. E manda a pergunta para mim. Eu não sei. Você disse o quê? Que horas? Como? É tanto e-mail que a gente recebe que às vezes eu não consigo me lembrar do que você falou, especialmente na pergunta primeira. Fala na página tal. Essa conta está dando assim, é isso mesmo? Por quê? Ou era para dar assim, não dizer, não sei fazer. Você tem que dizer, não sabe fazer o quê? Porque no objetivo não é resolver um exercício que vale ponto para você no fórum. É dizer, tu está encontrando um valor? Não está certo. Repara se você pensou assim. Foi assim que eu respondi para uma pessoa esses dias, domingo à noite, para a tutora. Os alunos estão encontrando esse valor, mas eles não estão muito certos. O que significa esse valor? Aí eu fui orientando como é que ela deveria fazer, não para responder, mas para dizer para de onde vem esse número. 1024 veio de onde? Veio do 2 elevado a 10. Por isso que o endereço tem 10 bits. Não. Pensa assim, ó. Lembra lá, quando eu tenho um número grande,
Tá. Olha, pessoal, se você tem um número grande, no caso, um tamanho de memória, um tamanho de HD, um tamanho de qualquer coisa, imagina um número assim, ó. Imagina aqui. Em computação, em lugar de sair dividindo de 1000 em 1000, como a gente faz no decimal, a gente divide a nossa, vamos dizer assim, de 3 em 3, se eu fosse colocando um pontinho assim, de 1000 em 1000, não. Em computação eu divido de 1024 em 1024. Ou menos, se eu quiser, tá? Mas 1024, a gente não sabe que, olha, não é assim, 1 byte, qual é o próximo múltiplo de byte? K, byte. E 1 kbyte é quanto? 1024 bytes. Qual é o próximo múltiplo de K, byte? 1 MB, que significa o quê? 1024 KB. E depois, qual é o próximo múltiplo de mega? 1 gigabyte, que é 1024 mega. Então, se você tiver uma régua, aqui está o byte, aqui está KB, aqui está MB, aqui está GB. Então, não é sempre 1024, é que 1024 é a unidade, é um número conveniente para eu estar transitando nesses múltiplos, que ficaram padrão na computação. Mega, giga, tera, são todos múltiplos de 1024. Vamos dizer assim, não é de 1000, é um múltiplo, tá? Então, do jeito que em decimal a gente fala dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Em computação a gente fala quilo, mega, giga, tera, e aí vai. Tá certo? Ou 2 a 10, não é 1024? 2 a 11 é quanto, pessoal? 2 a 11 não é 1024 vezes quanto? 2. Tá vendo? Ele é um valor importante. 2 a 12 não é a mesma coisa que 2 a 10 vezes 2 a 2? Quem é 2 a 10? Não é 1024? Que aqui é mesma base, só soma as potências. É 1024 vezes 2 elevado a 2. Então, o 1024 vem daí. Ele é uma unidade conveniente. É um número conveniente para isso. Tá? Só isso. Não tem mistério. Bom, como eu estava falando, procurem postar as atividades até o dia certo. Eu não tenho certeza. Mas, às vezes, o correto é o ambiente fechar no dia correto. Teve aluno dizendo, professora, estou postando depois da data, a senhora dá um desconto aí. Não tem isso. Tá? Imagine como é que eu vou controlar a postagem depois da data, vou dizer que cada dia vale tantos %. Você acha que mandou. Mas se você mandou fora do prazo, ou o ambiente não está fechando isso, não está programado para encerrar, mas ainda assim o tutor puxa o relatório e fala, está fora do prazo. Ótimo, você mandou, você estudou, você fez, mas não vai valer ponto. Tá certo? E o importante, pessoal, não é ganhar 0,3 em cada atividade, não. Aquilo ali, para vocês, no final das contas, vai valer 2 pontos. Isso é muito importante. Mas o objetivo é aprender. Porque se você faz e aprende, você precisa de 2 provas só para passar, está resolvido. Então, no pior dos casos, teve gente que fala, não consegui mandar. Não tem importância. É um compromisso que você não conseguiu fazer. Você fez, mas não conseguiu enviar porque teve dúvida, não terminou. Então, assim, mas a gente não queria deixar de mandar. Tudo bem, já fiz curso à distância também. Por várias razões deixava de mandar a atividade. Ou porque chovia, ou porque caiu o link, eu deixei para a última hora. Não, aqui em Boa Vista ficou sem internet. Pois é, lá em Manaus não. O polo era lá, acabou.
Mas o que importa é que eu estudei, que eu fiz. Agora, se aquilo ali fosse a prova, no dia da prova, não fiz a prova, porque aí não. Por isso que a gente nem fez prova pelo ambiente. Teve tanto problema já, no dia da prova, falta luz, cai luz, paramos com isso. Mas o importante é estudar. Se você ganha os pontos correspondentes ao seu estudo, ótimo. Se você não ganhou por alguma questão, uma atividade ou outra terminou fora do prazo, tu vai perder ponto ali, mas importa que você aprendeu e na prova você vai fazer. Tá? Não, eu falo para os alunos na sala, ninguém precisa de 10 para passar. Precisa de 7. Agora, para aprender, é questão sua. Se tudo que você for fazer, se quiser saber 10 daquilo, você vai ter que estudar muito. E às vezes a gente não quer saber 10, porque a gente tem que trabalhar, ir ao cinema, ir para a natação, cuidar do filho, tem um esposo, esposa, fazer compra e estudar. Eu escolhi não ser nota 10 em tudo. Porque o resto da minha vida preenche o 10 da minha vida inteira. Pronto. Tem gente que tem um pouco mais de tempo, mais facilidade e consegue ter esse rendimento excelente. Ou abre mão de um monte de coisa na vida para fazer isso. Da sua vida, essa alegria aí. Então não fique frustrado se não mandou, se ficou com alguma notinha, um negócio a menos. Faça da sua vida um conjunto. É importante que vocês tenham tempo para outras coisas e que essas coisas contribuam para incentivar vocês a estudarem mais, a quererem mais, a saberem se organizar melhor. Eu não tenho menor assim, atração por quem é muito bom ou quem é muito ruim. Tem isso. Eu admiro quem consegue coordenar várias coisas ao mesmo tempo e ser, teoricamente, a pessoa que a gente acha que tira notas boas em aula. Como admiro que fica sempre no limite, mas que não desiste. Não faz corpo mole, mas tem planos. Eu vou fazer assim porque uma hora na minha vida eu vou querer só estudar. Então, para isso, eu preciso trabalhar agora, depois isso, depois aquilo, depois aquilo. Cada um tem uma vida. Então, não se preocupem se vocês perderem ponto em uma atividade. E claro, terminou tudo, foi para recuperação. Se chegar até lá e ainda faltar alguma coisa para avaliar vocês, a gente pode estar pensando naquilo que vocês fizerem, produzirem, e abrir um dia especial para postagem de alguma coisa que seja assim considerável para a gente reavaliar o potencial de alguém, um problema que você teve. Então, a gente faz isso no presencial, a gente pode fazer à distância, desde que eu faça para todos. Tá? Teve um enorme número de reprovações por alguma razão, sei lá. O que a gente faz? Abre um dia e fala, estabelece uma coisa a ser feita e pede que essas pessoas mostrem aquilo ali. E dá mais outra chance. Só que eu tenho que fazer dentro dos prazos para que todos tenham acesso, e não só quem está mais perto de mim, aqui em Boa Vista. Teve um aluno que me ligou, não sei se é daqui. Professora, não vou poder fazer a segunda chamada, a senhora faz outra prova aí para mim. Rapaz, não posso fazer isso, não é assim. Né? Não é. Primeiro, não é porque são muitos para eu administrar. Segundo, que você sabia que tinha aquele horário. Eu não sei se ele veio fazer, chama Arthur. Hã? Veio? Não é tu não. Foi mal, então, Arthur. Mas eu falei o certo para você. Falei, você só posso fazer das 4 às 6. Mas das 4 às 6 não serve. Você pode vir antes, mas você vai sair 7 horas quando a outra turma entrar. Quando o colega que vier às 7 vier. Por quê? Porque é assim, mas eu desconfio dele de jeito nenhum. Mas eu não quero é que os outros 300 desconfiem dele. Porque eu estou acostumada. Tá com isso. Agora, eu não posso, nesses à distância, a gente tem que ser muito mais ético do que a presencial, porque a minha imagem, a minha fala, chega uma vez ou duas para essas pessoas. E elas ficam de longe pensando, o que é que ela está fazendo? Por isso que todo mundo quer vir estudar em Boa Vista, daqui a pouco vai achar que aqui é mais fácil que lá. Então, deu certo? Então, acabou. Dentro do possível, a gente tem que se mexer, mas fora do que é ético para todos, eu não me arrisco mais a fazer, tá? A não ser que seja para salvar alguém de uma situação muito complicada. Mas que bom que deu certo. E assim vão ser os colegas que vão fazer a prova antes. A prova deles, não sei se é mais fácil ou mais difícil.
é outra prova. Dentro da norma, dentro da lei, tem direito, tá certo? E se houver algum nível de dificuldade depois que eles comparem, poxa, a primeira prova foi bem mais fácil, a segunda, paciência. Me pegou num momento ali que eu estava com a cabeça para fazer aquela prova, né? Mas eu tentei ser coerente em todas as 4 provas que eu tive que elaborar. Segunda prova, segunda chamada, prova extra e recuperação. Tá? Enfim, a gente está à disposição. Pois é, iam ser todas no sábado. Acontece que como a minha disciplina começou depois, a Jordânia já tinha ocupado os sábados e Fábio já tinha divulgado as dele. Como a gente não pode fazer prova durante o dia, não pode não, a gente evitou marcar durante o dia por causa do contratempo, como eu falei, ou de religião, né, algumas religiões, ou de pessoas que disseram que durante o sábado é o dia que tem para fazer compra, cuidar dos filhos, ficar em casa e não quer estudar. Bom, para evitar isso, como a aula é à noite, faz prova à noite. Aí ficava muito ruim vocês saírem do polo meia-noite, fazer 2 provas no mesmo dia. Então, nesse próximo sábado, nosso 19 vai ter, porque eles não têm mais, né? Mas também para o próximo semestre, eu acho que o curso vai estudar, que é uma coisa que eu acho bacana, é uma semana de prova. Vocês não têm aula, e aquela semana teria uma prova segunda, uma prova quarta, uma prova sábado. Tipo assim, aquela semana o aluno fica por conta de estudar, fechar algumas disciplinas, tá? Já fiz curso assim. Claro, se você deixou tudo para a última e tudo nela, e aquela semana é só prova, você está enrolado até o fim. Mas se você se organizou, aquela semana você dorme bem, você não vai assistir aula, não vai postar atividade, não vai isso, não vai aquilo, só estudar, tá? Tudo isso, não se enganem, vai sendo mudado ao longo do curso. O curso à distância, ele é extremamente flexível. Ele pode se adaptar. A dificuldade é que, como o contingente de alunos é grande, a gente não pode não ter um padrão. Senão, cada um apresenta a sua demanda e aí o curso não consegue evoluir. Mas o melhor para alguns é que seja no sábado, você está mais descansado. Naquele sábado em especial, você abre mão aí de um lazer, ou à noite, ou de dia, ou de um compromisso com a família, mas não fica naquela correria da semana, tá certo? É a tendência, é porque não teve jeito. Sempre domingo. Pois é, só que assim, isso não foi discutido na coordenação como uma regra. Porque esse negócio de 10%, eu não sei como é que faz para estabelecer 10%. Eu até sei. Eu, Fábio, viemos de uma universidade que tinha um professor que fazia assim, gente. Você tem até hoje, meia-noite. Não, ele dizia, 7 horas da manhã, se eu abrir a porta e o trabalho estiver no chão, ótimo. Se não, começa a perder 10%. 5 horas da manhã eu já fui entregar trabalho na faculdade. Mas esse cara, bom, ele fazia isso, eu sei lá, eu nunca perguntei, professor, por que o senhor acha que 10% é justo, se a semana só tem 7 dias e o trabalho vale 100? Nunca me arrisquei a perguntar. Tá? Ele fazia isso, e aí o Fábio faz isso, porque nós somos alunos desse professor. A Jordânia, se faz isso, é porque o Fábio também já passou a manha para ela. A gente fazia, mas eu vou te falar a verdade. Passava o dia de entregar, você já estava tão cansado de ter tentado fazer, às vezes compensava entregar atrasado. Outras vezes, ele mesmo, você chegava lá, professor, eu vim trazer. Ele disse, você está tão cansada, o que está acontecendo? Ironizava a gente. Eu estou 3 dias sem dormir. E para que isso? 30% você vai perder, fora o que você não vai acertar. Então, ou então falar, quem disse que você vai acertar tudo? Porque não eram questões simples, era assim, projete, planeje, apresente. Então, aí você falava, é mesmo, né?
Então é o seguinte, não deu jeito, o que eu faço? Eu não entrego, mas eu fiz. E eu organizo a minha vida para que aquela disciplina não perturbe o resto de tudo que eu estou fazendo. Porque a gente ficava sem dormir, sem comer, trazendo pizza de madrugada para a faculdade, para terminar um trabalho, porque ele dizia que tinha que entregar e ficava instigando. Mas na verdade, eu falava, poxa, está atrapalhando o resto da minha vida inteira. As outras matérias, eu ia dormir, eu ia assistir aula com sono. Tanto que os professores das outras disciplinas eram meio implicados com esse cara, porque eles se achavam. Achava que a dele tinha que ser a melhor. E todo mundo gostava muito dele, era um professor excelente. Para as meninas, ele era muito bonito, né? Era um colírio assistir aula. E para os caras, era, nossa, esse cara é bom. Não. Nem olhava que ele era bonito, ele era muito bom. Então ele conseguia meio que esse sacrifício da gente. Mas os outros professores não gostavam, porque ele acabava fazendo a gente fazer assim, não, a matéria do Alcimar tem que entregar. Isso é positivo até certo ponto. Se o professor não puser um limite, você acaba desmerecendo o resto do grupo que trabalha diferente. Então, eu não fiz isso. Eu não fiz. Mas o que eu acho? Se, no final das contas, a gente verificar que o índice de aprovação ou de desempenho ficou aquém do que eu gostaria, e a gente souber identificar o que aconteceu, aquela semana que o material era mais pesado, que o conteúdo era mais assim, foi a que teve pior desempenho, a gente pode sentar e repensar a semana de recuperação, ou depois, que aquelas pessoas, conforme o relatório dos tutores apontar, apresente, poste uma coisa. E aí o que você fez e não entregou e não deu tempo, vai ser valorizado, né? Eu não fiz esse compromisso com ninguém, não me lembro de ter dito isso, tá? A princípio, o que vale, que eu fiz naquele primeiro documento foi, tudo vale 0,30, quem enviar o polo 4 vezes vai valer, ganha mais um pouquinho aí. Agora, como eu falei, a gente tem um grupo de tutores que acompanham junto comigo vocês. E se a gente vê que em determinada semana houve um prejuízo considerável, isso foi em função da complexidade, ou de algum fato que for comentado, é por isso que as correções têm que ser feitas em grupo, não dá para fazer assim, tá? É possível, pessoal, tá? Se vocês estão enviando, vai ser registrado a chegada, se vai ser pontuado ou não, vai depender dessa reunião que a gente faz. Mas o objetivo não é penalizar ninguém. O objetivo é, identificou um problema, tem como validar outra coisa para isso? Tem, vamos fazer. Quem manda na disciplina somos nós. Eu, o grupo de coordenadores que pensou esse curso e os tutores que estão dia a dia vendo a dificuldade de vocês. Não tem regra. Agora, o que eu não posso é da noite para o dia dizer não. O combinado era isso, você postou, perde isso. Porque, às vezes, o sacrifício que aquela pessoa fez para mandar até o dia, como eu, por causa de não me programar, não tive tempo, o sacrifício que eu fiz para entregar algumas coisas na data, de deixar menino meu com outra pessoa, de não curtir isso, não fazer aquilo, porque me deram um prazo e eu tinha que respeitar o trabalho do outro que estava esperando. Então, assim, às vezes não é justo se a gente não der o devido peso, tá? Mas não se preocupe que todo esforço que vocês fizerem, em um momento adequado, vai ser julgado. Primeiro, faz a regra. Segundo, verifica os problemas que houveram, verifica as características. Aqui em Boa Vista tem uns privilégios com relação à estabilidade de energia, com relação ao acesso. Você imagina no interior, às vezes, que a quantidade de variáveis deles para prejudicar é maior. Eu tenho que fazer outra regra para eles? Não. Mas eu posso, verificado com os tutores, o que ocorreu em cada lugar, estabelecer, olha, eu acho que é válido ver isso aqui. Sem prejuízo a ninguém, só ganho. Não quero prejuízo, eu quero ganho. Mas eu não posso dar um ganho sem razão. Aí sim eu vou ter problema, tá? Vocês não vão ter inveja se ter que estar aqui, lá em Baliza, teve vários problemas e que por causa disso a Marcela e o grupo de tutores decidiu que isso aqui é válido
para julgar o pessoal lá. Não rola esse negócio de inveja. Rola o seguinte, se a Marcele deliberadamente pegar e dizer que os trabalhos lá vão valer 3 pontos e aqui 2. Espera aí. Aí é demais, sem razão. Não pode fazer isso, tá? Não é justo. Mas tem que ser tudo transparente, então por isso que a gente tem que sentar e olhar caso a caso, mas para ver depois da regra geral. Enquanto está dentro da regra geral, vamos fazer a regra geral. Não sei, nas próximas disciplinas, vamos fazer como esse professor aí faz. Mas, como eu falei, é muito aluno para a gente estar abrindo coisa assim. É muito controle que tem que ter. Tem que ter muita organização para não se perder com receber material depois, com o ambiente. Né? Tem que estar monitorado isso daí. De repente a gente entra, próxima disciplina, envio na primeira data e envio na segunda. Já automaticamente desconta os pontos. Não, a gente não fechou correção ainda não, tá? Mas é uma coisa que, como eu falei, essa semana eu já vou me inteirar. Se as provas tiverem chegado do interior, eu vou pedir uma ajuda para que a gente se reúna ao sábado, os tutores, para que a gente feche quem já corrigiu algumas coisas, para que a gente sente e faça a planilha com todas as correções pendentes. Porque, passada a segunda prova, a gente tem só uma semana para recuperação. Então, a gente precisa agilizar isso daí, tá? Mas vocês vão ter. Bom, não sei. Eu acho que quando a gente vai fazendo, a gente vai tendo uma ideia de como é que está se desenvolvendo. Ninguém toma um susto. Nossa, eu errei tudo. Nossa, acertei tudo. Mas não é por aí. Sim, a prova sim. A prova sim. A prova, a maioria dela é gabarito. Tem uma questão ou outra aí. E nesse sentido, vocês têm que me entregar o gabarito. Agora, se alguém mostrar um desenvolvimento numa questão, porque deixou lá, e se a gente verificar algum equívoco, pode até se considerar, em determinado momento, uma conta ele errou no final. Por isso ele acertou, ele marcou essa letra, não essa. Ok, se deixar lá, a gente pode até ver. Mas o que eu vou, se eu pedir de vocês, marque a alternativa correta, é marcar aquela lá e acabou. Tá? Pronto, isso que eu vou pedir. Não vou pedir conta, não vou pedir nada. Nessa altura, não vou me preocupar se vai ter tutor, vocês têm também o objetivo de estudar. Não faz sentido para mim colar. Menor sentido, colar. Copiar dos outros. Tá? Pô, tá fazendo uma coisa para ti. Depois, lá na frente, isso faz diferença. Tá? Mas, enfim, vai ter tutor tomando conta dessa organização para vocês. Certo? Eu nunca gostei de vigiar a prova. Nunca gostei. Sempre que eu fico muito estressada de ver que, às vezes eu fui passar no corredor assim, entre uma fileira e outra, aí o aluno falou, ô professora, quebrou o link. Rapaz, como é? Como é? Rapaz, pelo amor de Deus, você é um homem feito, não sei o que, aquela confusão toda no meio da prova. Então, cada um teve uma escola, teve uma fase, uma brincadeira. Aí eu falo, nunca mais, não venho ver prova. Eu deixo uma pessoa, um monitor, um bolsista. Por quê? Eu tinha professor que fazia a prova de óculos escuros, para ficar olhando para a gente, sem saber para onde a gente estava vendo. Né? Ou que punha a gente de costa para a parede, ficava olhando de costas, sei lá, um monte de teoria só para ficar reparando se a pessoa está virando para o lado ou não. Eu detesto isso. Então eu espero que no dia da prova, quem vier, né, se a prova for aqui, afaste essas cadeiras tudo, deixe vocês tranquilos aí, dá tchau pro colega que está do lado, tão longe. Concentre na sua prova lá, se der bem, bem, se não, faz recuperação e passa para frente. A não ser que você está aqui, aí a prova do colega refletiu na parede, caiu bem na tua saia, copia logo, entendeu? Mas do contrário, eu não consigo pensar. Eu nunca me dei bem com cola. Acho que uma vez eu deixei cola para uma pessoa.
e ela tão lerda não pegou. Quem pegou foi o professor. Eu tirei 0 porque dei cola. Então, acabou. Agora é claro, né? Imagina aí, tu vai fazer prova. Tá do lado dele, desse jeito. O fiscal não diz nada. O professor não diz nada. Você é um ET? Não é. Você vai virar, olhar, é ABCD. ABCD, acabou. Pronto, tchau. Tudo que você estudou, você não quer nem saber naquela hora. Você quer só copiar aquilo. Então, é um negócio que estraga totalmente a sua autoestima. E aí, tem gente que se acostuma com isso. Fica sempre inseguro, tá? Não gosto. Por isso, nem venho ver prova. Há muito tempo eu já faço assim na faculdade também. Eu fico 5 minutos, 10, tchau, boa prova e pronto. Mas, enfim, não se preocupem com isso não, que o importante é sentar e tirar um tempo para vocês estudarem. O resto dá certo. Quando você não consegue tirar o tempo, não dá certo. Ponto. É assim que é, tá? Tem alguém que está com dúvida aí? Não? Tá, então, com relação a essa semana, pessoal, o que eu ia dizer, na verdade, o início da videoconferência, essa videoconferência era para durar bem pouquinho, eu já sabia que tinha aula aqui de outro professor, era só isso, orientar como vocês fazerem essa leitura do caderno, separar essas informações e meio que verificar se o jeito que vocês estão estudando está dando certo ou não, tá? Semana que vem vai ter um guia para orientar vocês cada capítulo. Aproveitem para tirar as dúvidas. Poste de fato a sua dúvida. Não é a questão que você não resolveu, é o que você não entendeu, tá bom? Os tutores vão ser orientados a responder, dentro do possível, esses 4 capítulos aí da prova de sábado. Tentem não faltar à prova. Por quê? Porque a segunda chamada já é bem perto da recuperação. Você vai ter que fazer, se você não se der bem, 2 provas em pouco tempo, às vezes é desgastante. Enfim, tenta chegar cedo no polo, sentar cedo, começar a prova na hora certa, para não perturbar os colegas que estiverem aqui já. Beleza? Bom, então, boa noite para todo mundo, tenham uma boa semana, usem o fórum para as dúvidas e, dentro do possível, quem tiver alguma coisa extra, me ligue e a gente conversa por telefone. Boa noite. Qual? Não entendi. Mas era a primeira, né? A primeira. Sim, usou 4. Pois é. Ai, ai. Não, mas